Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nessa noite. Lucas capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, que diz assim: o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. A igreja pode tomar um assento. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor por essa palavra, porque o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que trabalha. Não pense você que você saiu da sua casa sozinho e veio para cá sozinho. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo do Senhor que te buscou nessa noite. O Senhor é aquele que trabalha na minha e na tua vida. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo esse homem chamado Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote judeu. Ele era fiel a Deus. Ele tinha uma esposa chamada Isabel, a qual essa varoa era estéril. E eles eram um casal obediente a Deus. Por onde eles passavam, eles eram reconhecidos como servos do Senhor. Isso é muito importante na minha e na tua vida. Aonde quer que eu e você passarmos, nós temos que ser reconhecidos como servos do Senhor. Não é pelas nossas vestes, mas é pelo brilho do Espírito Santo que há na minha e na tua vida. Aleluia. E o tempo ali começou a passar. Passou-se alguns anos. E Zacarias e Isabel foram ficando velhos e sem filhos, porque Isabel era uma mulher estéril. E uma mulher naquela época, quando não gerava filhos, ela não tinha valor perante a sociedade. Era uma mulher desprezada, era uma mulher humilhada, era uma mulher que se sentia envergonhada porque era estéril. E naquela época contava muito um filho para a vida de um casal. Eu imagino, aleluia, naquela época, Isabel passando no meio da rua e as pessoas contando aquela mulher da igreja, serva do Senhor, mas ela está sem filho, uma mulher estéril. Como pode? Vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite, faz a vontade do Senhor, mas é estéril. Na nossa vida, querida, há momentos que nós passamos de dificuldade. Mas essa dificuldade que você está passando é para a glória de Deus. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, porque há um propósito nesse teu problema que você tem vivenciado. Não é à toa que você tem passado por essa peleja. O Senhor é contigo nessa noite. Aleluia. E Zacarias, ele era um sacerdote da turma de Abias. Na época haviam muitos sacerdotes. Alguns teólogos dizem que havia mais ou menos 24 mil sacerdotes para poder, aleluia, cuidar de um templo. Então eram muitos sacerdotes. Então o que eles fizeram? Dividiram turmas. E chamaram ali alguns sumos sacerdotes para poder pegar uma turma de sacerdotes. E ali Abias era o sumo sacerdote de Zacarias. E na turma de Zacarias havia mais ou menos 1000 sacerdotes. E ali, aleluia, chegou a vez da turma de Abias se apresentar. Eram mais ou menos 1000 sacerdotes. E ali se reuniam 1000 sacerdotes. E ali Abias, que era o sumo sacerdote, ele lançava sorte naquele meio daquele sacerdote para saber quem ia servir no templo, quem ia fazer a obra da igreja. E ali Abias lançou sorte naquele lugar. Se reuniu uma turma de 1000 sacerdotes. E dentro de 1000 sacerdotes, quando Abias jogou a sorte caiu sobre a vida de Zacarias. É tremendo esse negócio. Entre 1000 pessoas, Abias vai jogar a sorte e a sorte é lançada sobre a vida de Zacarias. Querido, nessa noite o Senhor está te escolhendo. Nessa noite o Senhor está te escolhendo para você transformar vidas. Nessa noite o Senhor está te chamando. Nessa noite o Senhor está falando contigo, levanta, porque grande obra eu tenho contigo. É nessa noite o Senhor está
lugar, no templo do Senhor, para queimar o incenso, havia uma multidão grande lá fora. Porque eles diziam que quando um sacerdote entrava dentro do templo para queimar incenso, eles viam fumaça saindo assim por cima do templo e eles achavam que naquele momento era um sinal para eles começarem a orar. E ali, quando eles ficavam lá do lado de fora e via fumaça subindo, eles começavam a orar porque eles diziam que a oração deles iam subindo juntamente com aquela fumaça. E ali, naquele momento, Zacarias ele entrou no templo para poder servir ao Senhor. Ele entrou naquele templo para queimar o incenso. E ali, aleluia, quando ele estava queimando o incenso, aleluia, a palavra do Senhor não diz que nesse momento ele estava orando, mas conjecturando eu, quando ele entrou no templo do Senhor para começar a queimar aquele incenso, eu creio que Zacarias começou a orar ao Senhor. Eu creio que Zacarias ali começou a falar um particular com Deus. Eu creio que ali Zacarias preparou aquele momento para falar com o Senhor. E quando Zacarias começou a queimar aquele incenso, a fumaça começou a subir por cima do templo. A multidão lá fora começou a orar. E eu creio que Zacarias dentro do templo também falava com o Senhor. E ali as orações das pessoas começaram a subir o trono do Senhor. E Deus, como Ele conhece os nossos corações, Ele sabe aquilo que você está pedindo, Ele sabe que eu e você necessitamos. Ele é o Deus que no tempo certo Ele nos abençoa, Ele abre porta onde não tem porta, porque Ele é Deus. E ali naquele momento, eu entrego assim, eu acho assim que Zacarias estava naquele momento conjecturando orando ao Senhor. Senhor, olha a vida da minha esposa. Senhor, nós estamos avançados de idade, passamos vergonha perante a sociedade. Minha esposa ali é desprezada porque nós não temos filho. Senhor, olha ali. E ali eu acho que Zacarias começou a glorificar. Eu acho que ali Zacarias começou a entoar ao louvor ao Senhor naquele momento. Aleluia. O que você veio fazer nessa noite não é diferente. Você está nessa noite porque você veio buscar o Senhor. Você entrou nessa noite falar com o seu Senhor. Creia que o Senhor tem ouvido a sua oração nessa noite. E ali quando Zacarias estava queimando o incenso, apareceu um anjo Gabriel pôs a direita dele, do altar do incenso. E Zacarias, vendo o anjo, caiu temor sobre ele. Zacarias, quando aquele anjo ficou do lado dele, ele se atemorizou, porque ele viu que a resposta do Senhor foi muito rápida. É assim que o Senhor vai fazer contigo. Começa a orar com fé. Começa a ir tocar no coração do teu Senhor. Abre a tua boca nessa noite. Não deixa nada deixar você ficar com a tua boca fechada nessa noite. Ora ao Senhor. O que tu tem pedido ao teu Deus? Coloca aí agora na tua vida, no teu coração. Senhor, ouve minha oração. Ouve o meu clamor. E aquele anjo ali, quando Zacarias viu aquele anjo, Zacarias ficou atemorizado. E quando aquele anjo viu que o temor caiu sobre a vida de Zacarias, aquele anjo disse para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E sua mulher Isabel dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Querido, isso é muito forte. A tua oração nessa noite foi ouvida. O que tu veio buscar nessa noite eu não sei. Eu só sei que o Senhor está mandando te dizer: a tua oração foi ouvida. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E o versículo 14, 16 diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e o nome da criança se chamará João. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa de maneira tremenda. E Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Eu já sou velho. Querido, nesse momento, Zacarias duvidou da promessa do Senhor na vida dele.
E a dúvida é não ter confiança em Deus, é não ter fé. A dúvida é ter dificuldade de acreditar. Se Deus está falando que Ele vai fazer, você tem que acreditar. Não duvida da promessa do Senhor na tua vida. Zacarias, naquele momento, ele duvidou da promessa. Zacarias limitou o poder de Deus, mas o poder de Deus é ilimitado na minha e na tua vida. Queridos, não duvide. Zacarias, naquele momento, olhou com os olhos carnais. Muitas das vezes, nós enxergamos nossos problemas por nossos olhos carnais. Mas Deus manda nessa noite você ter visão. Deus manda você começar a olhar seus problemas com os olhos espirituais. Porque Ele está nesse negócio. Se tu tem passado por esse problema, é porque Ele está contigo e Ele tem um propósito nessa tua causa aí. Vai glorificando o nome do Senhor. Deus manda dizer a tua oração já foi ouvida. Mas é necessário você passar por esse processo. É necessário porque eu quero manifestar a minha glória na tua vida. Aleluia. Zacarias, ele olhou a situação. Se nós olharmos a situação, muitas das vezes nós paramos. Não olha a situação. Olha para Jesus. Olha para o alvo. Se Ele tem falado que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, pode estar dando tudo errado aqui embaixo. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que eu vou chegar até lá. Senhor, eu vou conseguir porque o Senhor que está na minha frente. Porque foi o Senhor que prometeu. Não foi o homem que prometeu. Porque nós somos homens, nós falhamos. Mas o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Segura a tua promessa nessa noite. Confia que Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Aleluia. E ali, naquele momento, o anjo olhou para Zacarias. Eu imagino o anjo olhando para Zacarias, ele duvidando da palavra do anjo, do Gabriel, que veio diretamente do trono de Deus, falar com ele que a promessa dele, que a vitória dele já estava ali, e ele duvidar daquela maneira. E aquele anjo falou: Zacarias, por que você duvidou? Tu ficarás mudo. Aleluia. No versículo 20 diz assim: glória a Deus. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Cuidado com a dúvida, querido. Quem tenta colocar dúvida em nossos corações é o diabo. Que você venha sair nessa noite agarrando a tua promessa. Tu vai sair por ali agarrando a tua promessa. Porque não foi qualquer pessoa que prometeu. Você pode entender isso nessa noite. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Porque Deus está guardado. Não tem um certo hora de chegar. Cuidado, querido. Não duvide da promessa. Aleluia. Zacarias duvidou da promessa e ficou mudo. Cuidado com a consequência. Não é a diaconisa Viviane que está falando, é a palavra do Senhor. Ele duvidou e ficou mudo. Aleluia. E aí naquele momento, ele falou: você vai ficar mudo, Zacarias, até o nascimento dessa criança. E o povo estava lá fora, esperando Zacarias sair do templo. Quando o sacerdote saía do templo, ele proferia palavras de bênção sacerdotal. Como? O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E ali aquela multidão do templo lá fora, esperando o sacerdote sair para proferir essas palavras de bênção, para profetizar sobre a vida do povo. Aleluia. Quando Zacarias saiu do templo, ele saiu diferente. Quando Zacarias saiu do templo, ele saiu mudo. E ali aquelas pessoas ficaram olhando para Zacarias, esperando ele falar as palavras sacerdotais, as bênçãos sacerdotais. E ali Zacarias não conseguia mais falar. Zacarias começou a fazer assim com a mão com aceno. Começou a falar com aquela multidão lá fora, fazendo a mão assim com acenos. E ali o povo do lado de fora do templo começou a ver que alguma coisa tinha acontecido dentro do templo. Eles começaram a entender que Zacarias tinha tido uma visão. E ali naquele momento, aleluia, as pessoas ficaram atemorizadas com o poder de Deus, com
porque aquilo que Ele pode fazer. Aleluia. Querido, não perca sua visão nessa noite. Qual foi a visão que o Senhor te deu? Qual é a visão que o Senhor tem te dado? Não perca a visão nessa noite. O Senhor tem te mostrado o que Ele vai te dar, o que Ele vai fazer. Mas muitas das vezes você começa a enxergar com os olhos carnais e a sua visão começa a se atrapalhar no mundo espiritual e você já não começa mais a não confiar em Deus. Começa a entrar dúvida no teu coração. Não duvide da palavra do Senhor. Não saia nessa noite com o teu coração duvidoso. Está repreendido toda a dúvida do teu coração. Porque o nosso Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele cumpriu. Ele falou, Ele vai cumprir. Eu imagino Zacarias indo para casa. Aleluia. Contar o que tinha acontecido para tua esposa Isabel, que estava lá dentro de casa, fazendo os afazeres de casa, conjecturando eu. Zacarias chegando dentro da tua casa de maneira diferente. O homem saiu falando e o homem voltou mudo. E aí ele tentando falar com a esposa e ele não conseguia falar nada. E conjecturando eu, ele pediu uma tabuinha para a esposa dele e começou a escrever tudo o que tinha acontecido na vida dele. Que ele estava dentro do templo, que um anjo tinha chegado até ele e falado que ela iria ficar grávida, que ela iria dar a luz, que ela iria ficar grávida, que ela iria dar a luz e que o nome da criança teria que se chamar João. E ali eu imagino Isabel glorificando o nome do Senhor, agradecendo o nome do Senhor por esse benefício, porque ela era estéril. E ela sabia que nessa situação ela precisava de um milagre, porque médico nenhum da terra consegue consertar esterilidade. Só a mão do Senhor para conseguir consertar a esterilidade. Nessa noite, eu não sei qual é a área da tua vida que está estéril, mas Deus manda dizer que Ele vai começar a regar hoje. Essa terra seca Ele vai começar a ser regada hoje. O Senhor pega pela tua mão, é hoje, querido, é hoje. Confia no Senhor, confia no Senhor. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Aleluia. E ali foi passando o tempo. Isabel engravidou. E por 5 meses ela se ocultou dentro de casa. A Bíblia não fala o porquê ela se ocultou e ficou 5 meses dentro de casa. Mas quem sabe ela estava glorificando o Senhor, se preparando ao Senhor. Eu não sei o que aconteceu com ela. E ela se separou durante esses 5 meses. Aleluia. E aí ela começava a agradecer ao Senhor. E ela dizia dentro da sua casa que Deus havia tirado a vergonha dela. Porque naquela época era muito vergonhoso. Era uma coisa terrível a mulher não gerar filhos. Eu imagino Isabel passando pelas ruas e a pessoa apontando ela. Que vergonha, ela não é grávida. Que vergonha. Não tem filho, não gera filho. E na época, aleluia, do Antigo Testamento, uma mulher que não gerava filhos, o marido podia anular o casamento. O negócio era sério por causa de filho. E ali ela agradecia ao Senhor, porque o Senhor estava tirando a vergonha dela. Eu não sei a situação que você tem passado. Eu não sei se há uma situação de vergonha sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, na sua parentela. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor vai tirar essa vergonha da tua vida. O Senhor vai tirar essa vergonha da tua vida. Você tem passado algo vergonhoso, mas o Senhor vai tirar, porque Ele é o Senhor. E muitos não vão entender o porquê. Aleluia. E quando eu olho essa palavra, aleluia, eu vejo que para cada dia de vergonha o Senhor nos dá dupla honra. Para cada dia de vergonha o Senhor nos dá dupla honra. Você pode glorificar o nome do Senhor essa noite? Para cada dia de vitória o Senhor nos dá dupla honra. Glorifica o Senhor nessa situação que você tem vivenciado. O que está encontrando na tua mão é dupla honra. É dupla honra que o Senhor está dando na tua mão essa noite. E passou o seu tempo. Isabel teve ali um filho. Aleluia. Imagina o dia do nascimento dessa criança. A casa dessa mulher devia ter ficado cheia. Os curiosos de
Isabel. E quando aquela criança nasce, aleluia, ela olha para aquela criança nascendo. Isabel viu o impossível de Deus acontecer na vida dela. Isabel começou a ver o nascimento daquela criança. Isabel começou a ver a sua vitória nascer. Querido, nessa noite, tua vitória já está sendo gerada na tua vida. Você vai sair nessa noite me carregando a tua vitória. Aleluia. Você vai ver seu milagre nascer. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra. Você vai ver o seu milagre nascer. Ele não se abandona. Porque Ele é Deus e operando o Senhor quem pedirá na minha e na tua vida. Aleluia. E os vizinhos ali amontoados chamaram o nome do bebê de Zacarias. Porque naquela época, quando uma criança nascia, e era o primeiro homem, a primeira criança era o filho, o homem levava o nome do pai, Zacarias. Sendo que lá atrás, na visão, o anjo mandou colocar o nome da criança de João. E ali, aquelas pessoas todas amontoadas, perguntando qual seria o nome da criança. Vai ser Zacarias, e outro lá, é Zacarias, é Zacarias. E aí Isabel entra no meio e fala, não, o nome da criança é João. O nome dele se chamará João. E ali aquelas pessoas expressaram a palavra de Isabel. Não esquentaram a cabeça porque ela tinha falado. Porque a mulher na época não tinha o que falar muito. A mulher na época era desprezada. Né? Então ali a Isabel falando, o nome da criança é João. E eles foram até Zacarias e perguntavam por aceno, Zacarias, como vai ser o nome da criança? Aleluia. E ali Zacarias pediu a eles uma tabuinha. E escreveu em cima da tabuinha, o seu nome é João. Aleluia. E logo a boca de Zacarias se abriu. A língua soltou. E Zacarias que ficou 9 meses com a boca fechada, voltou a falar. Voltou a falar. Ele teve que reconhecer que Deus era na vida dele. E esse você vai reconhecer que Deus é na tua vida. E Zacarias ali voltou a falar. E ele começou a louvar o nome do Senhor. Zacarias voltou a falar. E ele louvou a Deus. E todos se maravilharam. E veio o temor sobre a vida daqueles vizinhos. Eles ali começaram a ver quem era o Deus de Isabel. Eles começaram a contemplar quem era o Deus de Zacarias. Aquele fofoqueiro que fica lá na tua rua, te vendo, te apontando. Ah lá, crente, ah lá o que está passando. Ah lá, não tem jeito para dar o padrinho não. Aleluia, ele vai ter que reconhecer que o Senhor é na tua vida. Ele vai ficar aterrorizado com o que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluia. E naquele momento Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou que completaria o caminho para Jesus. E assim foi feito. João era um das almas do Senhor Jesus. João era o grande evangelista da casa do Senhor. Grande honra foi ser pai e mãe desse menino chamado João. Quando o Senhor vem nos abençoar, Ele nos abençoa com coisas boas. O nosso Deus, Ele é perfeito. E Ele vai te abençoar com perfeição. Ele não vai te abençoar com defeito, não. Ele vai te abençoar com perfeição. E quando eu olho essa palavra, queridos, eu vejo que Isabel era uma mulher com um sonho frustrado. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Se tem algum sonho na sua vida que está sendo frustrado, que você vê que não tem jeito, que esse negócio que tu quer está estéril, mas o Senhor é o Deus que quando Ele entrar na beleza, querido, não tem para ninguém. Ele vai realizar. E essa esterilidade vai ter que acabar. Vai ter que acabar. E após 9 meses de silêncio, Zacarias louvou ao Senhor. Talvez você esteja passando agora o seu período de silêncio. Talvez agora você esteja nesse período de silêncio. Você não tem visto nada acontecer. Está tudo se atrapalhando, o Senhor quer fazer, mas tem algo que impede. Tem barreira que se levanta.
Você vai sair daqui com um dia preparado da tua vitória. 9 meses, aleluia, foi o período que Zacarias teve para ter a vitória dele. Eu não sei quantos tempos você vai levar para ter essa vitória, mas já está anotado no caderno de Jeová. Já está anotado no caderno de Jeová. A tua vitória virá, querido. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser um milagre de espanto. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser um milagre de impacto. E a sua vizinhança vai temer ao seu Deus. Vai ver que Deus é Deus na tua vida. Vai ver que é Deus na minha vida. A sua vitória já está a caminho. Eu encerro essa mensagem, queridos. Nessa noite, eu encerro essa mensagem dizendo que a sua vitória já está a caminho. Eu encerro essa mensagem dizendo